Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula. Bonjour, Sara. Bonjour. Lá vem a Sara com o seu francês. Tudo bem, gente? Vamos começar a nossa aula. Já com a introdução de anfíbios, vamos falar de anfíbios, de sapos, rãs, pererecas, salamandras, tritões. Vamos lá? Bom, ontem, antes de começar essa parte... Oi, peraí, deixa eu só ver o que a Dani falou aqui. Dani, o que é? Para você... Cortou, não ouvi. Você perguntou porque eu estava cansada. Não, Dani, não perguntei, não. Não perguntei, não. Nem vi o seu rosto ainda. Não perguntei isso, não. Tá bom? Ô, gente, é o seguinte. Ontem eu recebi alguns trabalhos, tá? Eu recebi alguns trabalhos. Por favor, vocês devem enviar esses trabalhos até a semana que vem. Depois eu não recebo mais. Eu só vou receber a partir de peixes cordados. Ô, Helena, você já enviou os quinidários, tá bom? Dos poríferos e quinidários. Tá. Eu estou fechando, aí depois não adianta mandar mais, senão eu fico recebendo porífero, quinidário, vertebrado, aí mistura tudo. Então, eu recebi de alguns alunos ontem, já dei baixa. Na próxima semana eu falo todos que entregaram, falo não recebo mais dessa parte, aí só dos cordados. Então, por gentileza, tá bom, gente? Entregando. Eu não consegui mandar ontem, tudo bem, Sara, mande, tá bom? Envie. Gabi, a não sabe de cor, não. A próxima aula eu falo se eu recebi ou não. Arruda, eu recebi o seu, eu lembro. O seu eu lembro, tá bom? Agora da Gabi eu não lembro. Gabi, dê uma olhadinha lá se eu deixei um ok. Geralmente eu coloco pelo menos um ok, tá bom? Então vamos lá, gente. Anfíbios. Na aula passada, nós começamos a falar sobre os anfíbios. Dei vários exemplos para vocês de anfíbios, né? Até comentei, nós chegamos até a falar que os anfíbios, eles possuem vida dupla. Por que vida dupla? Vamos ver quem lembra, quem estava antenado na aula passada. Por que os anfíbios têm esse nome em latim? Que anfi quer dizer dupla, vida dupla. Quem lembra? Bio, vida. Por que é classificado como vida dupla? O Pro falou ontem no finalzinho da aula. Ninguém. Vocês estavam dormindo. Que bonito. Ô, Pro, Oi. é porque no começo eles vivem na água e depois saem da água? Isso, Júlia, muito bem, isso mesmo. Pessoal, por esse motivo, por eles viverem um período dentro da água e um período em ambiente terrestre, certo? Nós tínhamos até comentado na aula passada que esse é um caráter evolutivo. Lembrando que os cordados, o sair da água e o viver, conseguir sobreviver em ambiente terrestre, é uma característica evolutiva, certo? Então, olha lá, aí eu mostrei para vocês os sapos, as rãs, e agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho em cada característica de cada anfíbio, certo? Só ver aqui o que tem no chat. Então, olha lá. Ah, Júlia, entendo, eu entendo, não tem problema não. Então, vamos lá, pessoal, olha. Vamos começar com o ciclo de vida. Então, era isso aqui que eu estava comentando com vocês na aula passada. O desenvolvimento dos anfíbios é um desenvolvimento indireto. O que quer dizer desenvolvimento indireto? O desenvolvimento indireto é quando o animal ele não nasce com as características do seu genitor. Então, ele passa pela fase larvária e ele chega como indivíduo adulto. Então, por exemplo, ele nasce, ele é um ovo, ele é uma larva e depois o indivíduo adulto. Ainda existem outros que passam por uma fase de transição. Então, existem as metamorfoses completa e incompleta. Nesse caso, ele é uma metamorfose completa, porque ele passa assim, gente, ó. Observe o primeiro alevino. Ele possui cauda, olha lá. Ele possui cauda e já está surgindo aqui, desculpa, as patas anteriores. Aqui o primeiro alevino, o primeiro girininho, ele só tem cauda. Depois começa a desenvolver as patas até ele adquirir aí o desenvolvimento total, sendo um indivíduo adulto, certo? Então é por este motivo que ele recebe o nome de anfíbio. Isso acontece com salamandra, isso acontece com todos os indivíduos do grupo dos anfíbios, certo?
Agora, nós vamos começar a conhecer as classes. Quais são as classes dos anfíbios? Olha lá, anuros, urodelos e ápodes. Anuros são os sapos, as rãs e as pererecas. Os urodelos são os tritões e as salamandras. E os ápodes, as cecílias ou cobras secas. Então, o nome ele já diz essa característica, ó. Anuros. Anuros, ele quer dizer sem cauda, né? Então, vocês podem reparar aqui, ó, que tanto o sapo, a rã, a perereca, eles não possuem cauda, né? Urodelos, cauda visível. Lembrando que todas essas nomenclaturas, elas são em latim, né? Por isso que o nome muda tanto em relação à definição. E os ápodes, todas as vezes que vier um A antes de uma afirmação, quer dizer? É ao contrário? Não. Quer dizer não. Todas as vezes que vier um A antes de uma afirmação, quer dizer não. Então, não possui patas, que são as cecílias ou cobras secas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, olha lá, vamos começar com os sapos. Todas essas características que eu falar aqui do sapo, a rã possui a perereca também, tá? Então, olha lá, o sapo, ele possui essa narina, ele possui o órgão sensorial, narina e gustação bem aguçado. Ainda não, Sofia, não é para fazer nenhum tipo de esquema. Na semana que vem eu vou pedir o primeiro esquema, que é o esquema dos peixes, tá bom? Mas aí vocês já sabem que vai ter o esquema do peixe, mas depois a Pro explica. Hoje eu só vou falar de anfíbios, certo? Então, olha lá, pessoal, já possui um gânglio cerebral. Esse gânglio cerebral dos anfíbios já é um cérebro mesmo, um cérebro primitivo. Porém, esse cérebro, ele dá capacidade sensorial, faz com que o animal consiga perceber a aproximação de outros seres vivos, faz com que ele consiga definir ali, por instinto, o que ele tem que fugir, da sua presa, o ataque da presa, a defesa do predador. Eles já possuem instintos que os plateumintos não possuíam, que os nematódios não possuíam, que os poríferos não possuíam. Ah, Pro, mas eles já possuem um gânglio cerebral. Tudo bem, mas era um gânglio apenas para parte sensorial. Aqui não, aqui eles já começam a ter alguns instintos, certo? Então já tem um cérebro primitivo, as narinas e a parte da gustação é bem aguçada, certo? Já possui um sistema, prestem bem atenção nisso, que é um daqueles termos que vocês vão acompanhar e lembrar ao longo dos vertebrados, certo? Já possui um sistema circulatório fechado. O que é um sistema circulatório fechado? É um sistema circulatório como o nosso, com o coração e os vasos sanguíneos fechadinhos. Então, o coração bombeia o sangue e o sangue circula pelos vasos sanguíneos, como é o nosso sistema circulatório, certo? Nós vimos lá que os equinodermos, eles possuem um sistema ambulacrário. E dentro desse sistema ambulacrário tinha um sistema circulatório aberto. Então, toda a troca gasosa era feita fora de vasos sanguíneos. Quando eu falar sistema circulatório fechado, dentro dos vasos sanguíneos. Então, já possui um coração, e este coração, ele bombeia sangue para todos os vasos sanguíneos, certo? Sim, para que dia? Ô, Sofia, a Pro ainda não pediu, tá bom? Não, fique tranquila, vocês não precisam enviar nada ainda sobre os cordados. Eu só estou cobrando os alunos, você já entregou os quinidários, eu estou cobrando apenas os alunos que não entregaram, já faz 2 semanas. É isso, tá bom? Fique tranquila. Então, pessoal, o sistema circulatório é um sistema fechado e o sistema respiratório nós falamos na aula passada. Quais são os 3 tipos de respiração dos anfíbios, pessoal? Quem lembra? Na fase larvária. Quem vai me ajudar aí? Quando é larva, respira como? Pela pele. Alan, pela pele é quando já sai da água, mas muito bem, é um tipo de respiração. E na água? Ele respira... Fala de novo. Pelas brânquias? Pelas brânquias, muito bem. Então, a respiração, as trocas gasosas, elas acontecem de 3 formas. Quando eles ficam na água,
que ainda é a fase de larva, a fase larvária, eles respiram pelas brânquias. Quando eles começam a ganhar as patas anteriores, posteriores ou começam a sair da água, já respira pela pele, que é chamada de respiração cutânea, e respira por pulmões. Por que é necessário a respiração pela pele? Porque o pulmão é como, pessoal? Como que é o pulmão desses animaizinhos? Os pulmões? Como são os pulmões destes anfíbios? Quero ver quem prestou atenção na aula 1. São primitivos. Primitivos, muito bem. Isso, Sara, muito bem também. Os pulmões, eles são primitivos. Eles estão começando a se desenvolver. Então, o animal respira tanto pela pele quanto por pulmões. Porém, gente, eles conseguem viver fora da água, mas não conseguem viver distante dela. Eles precisam ficar ali próximos da água. Primeiro, por que eles precisam da água? Tem dois fatores importantíssimos aí. Por que eles precisam da água? Para se hidratar. Para hidratar a pele, porque ele respira pela pele. E depois? Para ingerir. Não, Alan, você acertou o primeiro. E tem um muito importante. Por que eles precisam da água? Para se reproduzir. Poder se reproduzir? Isso, Alan, muito bem. Para a reprodução. Por que eles precisam da água para a reprodução? Deem uma olhadinha aqui, ó, nessa imagem. Por causa dos virinos. Isso, porque a larva, ela precisa da água, ela respira por brânquias. Então, deem uma olhada nessa reprodução dos anfíbios, pessoal. Quando você observa, assim, o sapo macho em cima do sapo fêmea, você pensa assim, então eles têm fecundação interna. Pessoal, não tem. Os anfíbios não possuem órgão copulador que coloca o material genético dentro do corpo da fêmea. Não possui. Então, por que esse abraço? Por que essa cópula? Ele abraça a fêmea apenas para estimulá-la a liberar o seu material genético. Ela libera o seu material genético na água, o sapo macho libera o seu material genético na água e ali acontece a fecundação. Então, a reprodução dos anfíbios, da maioria dos anfíbios, é sexuada com fecundação externa, certo? Os anuros não possuem órgão copulador, as cecílias não possuem órgão copulador e as salamandras, uma possui o poro que consegue introduzir o material genético, mas eles não possuem o órgão copulador para colocar o material genético dentro do corpo da fêmea, certo? Então, eles precisam da água para acontecer este processo de metamorfose da fase larvária ou larval para a fase adulta, certo, pessoal? Então, a fecundação é externa. Tudo bem? Alguém, se quiser fazer perguntas, só liberar o áudio. Pode perguntar, certo? Sistema digestório. Sistema digestório como o nosso. Possui lá a boca. Eu vou mostrar para vocês como os anfíbios, geralmente, principalmente o grupo dos anuros, captam o alimento. Eles se alimentam de insetos. Nós falamos até na aula passada a importância dos anuros para o equilíbrio, né? O equilíbrio ambiental, uma vez que eles se alimentam de artrópodes, e isso é importante para nós. Bom, o sistema digestório, boca, faringe, esôfago, estômago com sucos gástricos, intestinos com absorção de nutrientes e acaba aqui, ó, na cloaca também. Por que é cloaca? Quem sabe me dizer? Por que é cloaca? Falei na aula passada. Por que é cloaca? Porque abre e fecha? Ela é cartilaginosa, Alan. Muito bem, Alan. Olha, você está arrasando hoje, viu? Porque ela é cartilaginosa para eliminação de ovos. Não que os ovos dos anfíbios precisassem de uma cloaca tão cartilaginosa, né? Mas eles possuem cloaca, certo? Agora eu vou contar uma história para vocês rapidinho aqui, da reprodução. Vocês sabiam que as salamandras, elas possuem, estou até procurando a salamandra para vocês verem aqui, ó. Só um minutinho. A salamandra, ela possui um método de reprodução bem peculiar. O que ela faz? Como ela não tem, como todos os anfíbios, um órgão copulador, ela atrai a fêmea. Ela libera um feromônio. O que é um feromônio? É um cheirinho atrativo, não pensa assim que é um cheiro que vai inundar o ecossistema, não. Apenas o macho
libera esse cheiro e apenas a fêmea reconhece esse feromônio. Algumas salamandras liberam esse feromônio no ambiente e outras injetam esse feromônio. Ela dá uma mordida no pescoço da fêmea. A partir do momento que ela dá essa mordida no pescoço da fêmea, que é uma salamandra nomeada de salamandra vampiro, a fêmea fica totalmente hipnotizada pelo macho. E aí ela vai seguindo o macho vai na frente, a salamandra vai atrás. O macho solta o seu espermatozoide, solta uma bolha de espermatozoides no solo. E a salamandra, o que ela faz? Ela sobe em cima dessa bolha e comprime o seu abdômen, fazendo com que o material genético entre pelo poro genital. Então, como ela comprime esse material genético, é considerado fecundação interna, porque ela colocou o material genético dentro do corpo. Porém, o anfíbio não possui esse órgão copulador, então ele estimula a fêmea a comprimir o abdômen para fazer este material genético entrar dentro do corpo delas, certo? Então, é interna? É, mas não confundam, não existe aparelho copulador, certo? Então, nós já falamos do respiratório, digestório, reprodutor, agora nós vamos falar do circulatório. Quem lembra como é o coração dos peixes? Só liberar o áudio. Como é o coração dos peixes? Pode falar. Eu sei como que é, mas Só explicar do seu jeitinho, Alan. eu esqueci os nomes das estruturas. Ele é um pouco diferente. Átrios e ventrículos. E como é dos peixes? São só dois átrios? Um átrio? Um átrio e um ventrículo. Isso mesmo. E o que acontece com o Que é o sangue? ventrículo? O ventrículo é aqui, ó. Por exemplo, eu vou te mostrar quem tem mais. Ó. Aqui é o ventrículo, a parte de baixo, e aqui são os átrios. Vocês repararam que os peixes, ó, é tudo misturado. Um átrio e um ventrículo. Não tem a divisão, como acontece aqui, ó, a partir dos anfíbios. Então, os peixes, o sangue arterial e venoso não existe. Só existe o sangue venoso. Mas como ele respira? Como ele faz as trocas gasosas? Tem oxigênio no coração, tem oxigênio no sangue, mas é tudo misturado, certo? Nos anfíbios já acontece uma evolução aí, pessoal. Deem uma olhada no coração. Ele já possui 2 átrios e um ventrículo. Então, os peixes, eles possuem 2 câmaras no coração. Os anfíbios, eles já possuem 3 câmaras no coração. Eles já possuem, olha lá, 2 átrios e um ventrículo. Ah, mas o que acontece aqui? Vai continuar misturando o sangue, mas mistura em menor quantidade. Por quê? Porque quando o sangue entra aqui no átrio, está separado o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, do sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. Então, eles estão separadinhos. Porém, na hora que o coração bombeia o sangue para sair do corpo, ocorre uma pequena mistura aqui. Porém, os peixes possuem muito mais sangue venoso na corrente sanguínea do que os anfíbios. Eles possuem sangue venoso na corrente sanguínea? Sim, mas em menor quantidade. Isso já é um caráter evolutivo, certo? Então, se eu perguntasse a diferença do coração dos peixes e dos anfíbios, quem gostaria de me falar? Seu jeitinho, quem quer falar? Hoje é só o Alan que Ele está não fazendo. possui o átrio que leva o oxigênio. É tudo junto. Tudo junto, muito bem, Alan, muito bem. Tudo misturado. Então, se eu perguntasse assim, ó, que tipo de sangue circula na corrente sanguínea dos peixes? Que tipo de sangue circula na corrente sanguínea dos peixes? Sangue venoso. Apenas sangue venoso. Agora, nos anfíbios, já possui sim gás carbônico, mas possui mais sangue arterial, certo? Então, já possuem aí 3 câmaras. É importante que vocês participem, que vocês respondam, que vocês tirem dúvidas, porque isso vai fazendo com que vocês associem o que a Pro está falando. Porque são muitas informações, principalmente nos vertebrados, que o sistema circulatório é diferente, que o sistema respiratório é diferente, que o sistema reprodutor é diferente. Então, eu preciso que vocês participem, que vocês perguntem, tudo bem, gente? Certo? Sangue venoso é assim, ó.
Sangue venoso, o nome já diz, olha, venoso, lembra venenoso. É um sangue rico em gás carbônico. E esse sangue, na verdade, ele precisa ser purificado, ele precisa receber o oxigênio. Então, o sangue venoso não é um sangue bom para o nosso corpo. O sangue bom mesmo é o sangue arterial, rico em oxigênio. Porém, os peixes estão adaptados à sobrevivência com este sangue venoso, porque eles não possuem divisões, não possuem câmaras no coração. Agora, os anfíbios já diminuiu aí a presença de gás carbônico no seu coração, nas suas trocas gasosas, certo? Ô, Dani, você pode entrar, a Marisa libera, tá bom? Fique tranquila. Eu vou entrar com o meu computador, mas você vai entrar com o seu nome, normal, com o seu e-mail? Só para a Marisa saber. Sim, então tá bom. Tudo bem. Então... Já liberei a entrada dela já, Carla. Ela está colocando no chat, por isso que eu vi aqui. Ela colocou no... Tá. Então, olha lá, pessoal. Qual a diferença entre os sapos, as rãs e as pererecas? Todos são anuros, todos não possuem cauda, por isso esse anuros, nuros quer dizer cauda e a quer dizer não. Todas as vezes que vier um a antes de uma afirmação, quer dizer não. Então, deem uma olhada no sapo. A primeira característica do sapo. O sapo ele tem a pele rugosa. Repare o sapo aí, o primeiro. Ele tem a pele bem rugosa. Se você passar a mão no sapo, ele tem estruturas, ele possui estruturas liberadoras de muco que você sente, ele fica o tempo todo escorrendo uma substância esbranquiçada. Tem pessoas que falam que o sapo é venenoso e que o sapo pode liberar essa substância, pode deixar a pessoa cega. Pessoal, tanto o sapo como algumas rãs e algumas pererecas possuem sim toxinas, possuem veneno. Mas este veneno, eles não possuem nada para injetar este veneno, para inocular, para lançar esse veneno. O veneno escorre pelo corpo. Então, quando o sapo se sente ameaçado, quando algumas rãs se sentem ameaçadas, o veneno escorre pelo corpo. Então, isso só serve para o predador. Quando o predador vai abocanhar estes animais, ele sente o veneno. Existem venenos muito fortes, potentes destes animais. Mas é só se você comer o sapo, só se você comer a rã venenosa. Então, não precisa ter medo do sapo inocular, lançar o veneno, porque isso não acontece. E estes animais, eles só liberam veneno quando eles se sentem comprimidos, quando eles se sentem ameaçados. E geralmente tem que haver um toque nestes animais, certo? E assim eles liberam essa toxina. Então não tem perigo, você não precisa ter medo nem de sapo, nem de rã, nem de perereca. Qual a diferença? A pele dele é rugosa, as patas anteriores e posteriores são curtas. O sapo, o salto dele é um salto curto. Você vai cutucando assim para ele pular, ele vai dando pulinhos curtos, diferentes das rãs e das pererecas. As rãs, deem uma olhada na pata posterior, nas patas posteriores desses animais. Eles sentam em cima das patas, porque elas conseguem pular a longas distâncias, né? Então elas dão um salto, parece um salto voador. Tem uma rã que chama rã morcego. Ela abre assim, ó, as suas patas e ela plana no ar. Ela consegue dar aquele voo, ela consegue se lançar. Então, essas patas posteriores, elas dão força para a rã e a perereca saltar. Então, a primeira característica, olhou para um sapo, a pele é bem rugosa, não é característica nem da rã nem da perereca, porque a pele das duas é uma pele lisa. A rã e a perereca, ela possui uma cavidade bucal diferenciada também. Né? Por mais que todos tenham essa boca grande, essa boca comprida, a deles é mais para a parte, a rã e a perereca é mais parte ventral. O sapo você vê bem a boca na parte terminal. E por último, as pererecas possuem nas pontas dos dedos umas ventosas. Elas grudam em superfícies lisas. Lembra que eu comentei com vocês que eu achei uma perereca grudada no vidro da minha cozinha? Elas grudam, elas possuem ventosas que grudam em superfícies lisas. Então, a rã não possui. E as rãs geralmente possuem membranas no meio dos dedos. Por quê? Porque elas nadam.
Elas nadam, elas não suportam, eu falei na aula passada, elas nadam, mas elas não suportam ficar muito tempo nadando. Elas precisam de uma rocha, de um local para ela subir. Se ela caiu numa piscina e não tiver nenhuma estrutura para ela respirar, porque elas respiram pela pele por pulmões, elas morrem, seja sapo, rã ou perereca. Eles nadam, porém a rã nada muito bem, né? Mas elas morrem se elas não encontram um local para elas pararem, descansarem e assim por diante. Elas precisam nadar com o narizinho para fora, porque a respiração é pulmonar, certo? Então, olha lá, deem uma olhada nas ventosas aqui, ó, nos dedos, nas pontas dos dedos das pererecas, né? É uma ventosinha que faz com que elas consigam grudar em superfícies lisas. Tudo bem, gente? Tudo bem? Alguma dúvida na diferença entre sapos, rãs e pererecas? Não? O sapo que possui veneno, quando ele é comprimido, isso acontece só no sapo, tá, pessoal? Quando ele é comprimido, ele libera toxina. Porém, quando ele se sente ameaçado, é o sapo, é o nosso sapo brasileiro, que ele é chamado de sapo bufo-bufo, o famoso sapo cururu. Sabe a musiquinha? Sapo cururu é o bufo-bufo. O que que ele faz? Quando ele se sente ameaçado, quando um predador tenta se aproximar dele, ele vai inflando, até ele ficar bem grande. Quando ele fica maior que o predador foge. O predador nunca ataca uma presa maior que ele. Aí, quando o predador foge, ele volta ao normal. Por isso que ele é chamado de sapo bufo-bufo, porque ele infla e ele cresce para assustar o predador, certo? Tudo bem? Bom, acredito ter falado tudo sobre sapo. Se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre os anuros, alguma curiosidade, já sabe que não precisa ter medo de sapo, nem de rã, nem de perereca. Oi? Pro, por Pode que falar. os sapos, quando eles inflam, eles emitem um som? Ah, já vou falar do som. Foi boa pergunta. Segura aí. Uma vez caiu na minha piscina uma rã. Foi uma rã, Lucas? Caiu na sua piscina, nadou até afundar e morrer por causa do cloro. Olha, é o seguinte, ela morreu sem respirar. Porque a quantidade de cloro presente na piscina não mata, assim. Ela morreu porque ela não respira. Ela cai, como ela respira por pulmões e pela pele, ela não conseguiu respirar, ela morreu afogada, certo? A pata da perereca é tipo aquela borracha, isso, que gruda no vidro. Eu sempre dou esse exemplo. Sabe aqueles bichinhos de pelúcia que vocês grudam no vidro do carro, tudo? Ela parece uma ventosinha daquela, que gruda assim, certo? Então, o Gabriel falou, eu já comi rã. Existem rãs que não são venenosas, são muito saborosas, não tem problema comer rã, não. Eu não lembro se eu já comi rã. Eu acho que eu nunca comi rã, não. Mas eu sei que o pessoal fala que é gostoso. Tudo tem gosto de frango, né? Rã tem gosto de frango. Caranguejo tem gosto de frango, mas eu nunca comi rã. É verdade que... Oi? Quando eu era pequenininha, eu comi rã, só que eu não lembro o gosto. Eu nem lembro se eu comi rã. Eu acho que rã eu nunca comi, não. É verdade que sapo não congela, na verdade ele congela? Como que é? É verdade que sapo não congela, na verdade ele congela, mas não morre. Dá para descongelar? Não. Estes animais, vou até aproveitar a pergunta da Dani, estes animais continuam sendo ectotérmicos. Quem lembra o que é ectotérmicos? Ectotérmicos. Continuam sendo ectotérmicos. O que é isso? Que os peixes são ectotérmicos. O que é isso? Regulam a sua temperatura. Muito bem, regulam a sua temperatura de acordo com o ambiente. Por este motivo, estes animais são chamados de animais de sangue frio, né? E aí, pessoal, por mais que eles se adaptem a qualquer tipo de temperatura, o animal de sangue frio, ele tem um probleminha aí. Qual é o problema que faz com que nós mamíferos, não possuímos e eles possuem? Qual é a consequência de ser de sangue frio? Quem lembra? Precisa se esquentar em algum lugar. Eles precisam se aquecer por causa do metabolismo. Eles são mais lentos. O metabolismo destes animais são mais lentos que o nosso metabolismo. Professora, por que algumas pererecas ou rãs são coloridas? E por que as mais coloridas são mais venenosas? Isso chama mimetismo. O que é isso? Dentro do ecossistema, existem algumas cores que avisam, ó, eu sou venenosa, eu sou perigosa. Então, estes animais, quanto mais coloridos,
mais venenosos. Porém, existem alguns que se fingem. Eles fingem ser venenosos. e não Coral são. falsa. É, a coral falsa, muito bem, isso mesmo. Ela fala, ó, eu sou venenosa, mas na verdade é uma defesa dela de adquirir características da coral verdadeira para espantar o predador, certo? Ô, Dani, Isso é do mimetismo. isso mesmo. Ô, Dani, o sapo não aguenta congelar e não aguenta essa mudança brusca de temperatura, nem ele, nem o peixe. Lembra que eu comentei na aula passada que o peixe precisa se adaptar à nova água? Eles morrem. Se a mudança for muito brusca, morre. Se a mudança for tranquila, eles conseguem se adaptar porque eles são animais de sangue frio. Certinho? Então, Lucas, o Lucas comentou o seguinte, pessoal, uma vez eu fui cutucar o sapo com um galho e na primeira vez ele deu um salto e na segunda ele nem se mexeu. Ele tem medo, ele urina. Lembra que eu comentei que o sistema endócrino ele está ligado ao sistema nervoso? Estes animais, quando eles sentem medo, eles travam. Eles pulam. Quando eles veem que eles estão sendo ameaçados, eles travam. Pode ter certeza que naquele momento ele liberou toxina no corpo, escorreu pelo corpo, um muco branco, e ele também urina, que é medo, certo? Ele tem medo, ele está se sentindo ameaçado. Tá bom? Bom, o Alan, a Pro respondeu o que você perguntou? Não, por causa lá do som dos sapos. Ah, tá, lembrei. Por que que os sapos coacham? Este som é só o macho que faz, para atrair a fêmea. Ele canta para a fêmea, olha que bonito, gente, serenata. Ele canta para a fêmea, e quando ele canta para a fêmea, ele atrai a fêmea para a cópula. Então, é o coachar. As fêmeas não coacham, apenas os machos coacham. Eles, aqui, ó, eles possuem uma bolsa, e essa bolsa, ela infla e ela esvazia, ela infla e ela esvazia. E aí sai o som, aquele som que vocês conseguem ouvir, geralmente no finalzinho da tarde, à noite, né? É o coachar dos machos atraindo a fêmea para a cópula, certo? Eu vi uma foto na internet com um monte de peixe congelado. Os peixes congelaram em uma onda e ficou parecendo que eles estavam voando. Nossa, Dani, que louco, hein? Eles devem ter morrido tudo, porque não consegue essa mudança brusca de temperatura, a não ser que sejam peixes que já estão adaptados a esse tipo de temperatura, certo? Né? Diferente, né? Pessoal, tudo bem? Então, agora nós vamos falar deixe-me ver qual é o próximo aqui, vamos pegar as cecílias. Esse animalzinho aqui, ó, tem gente que confunde com o piolho de cobra. Ela não é um piolho de cobra. Ela é uma cecília ou cobra cega. Ela é compridona, assim, ela é grande, né? O que acontece com as cecílias ou cobras cegas? Elas são do grupo dos ápodes, aqueles que não possuem pés, e elas se alimentam de pequenos animaizinhos. Só que por que a gente não encontra muita cecília, cobra cega, se ela fica no jardim? Porque ela se enterra na areia. Ela fica na parte subterrânea. Não, subsolo, não, é subterrâneo mesmo, desculpa, gente. Subsolo é a segunda camada, né? Subterrânea, ela se esconde ali e ela gosta de ficar embaixo da camada de areia. Por que ela faz isso? Defesa, ela não possui toxina, ela não consegue se defender, então ela se esconde. É muito difícil encontrar cobras cegas, porém elas são carnívoras, não são detritívoras como as minhocas. Algo interessante nas cobras cegas é que quando elas eliminam os ovinhos, depois da cópula que elas eliminam os ovinhos, os seus filhotinhos comem uma primeira camada do corpo da mãe. Ela não morre. Enquanto ela está ali, que ela libera os ovinhos no solo, ali na parte subterrânea, mas não tem que ter umidade? Tem umidade. Ela cava geralmente em lugares úmidos. E aí, enquanto ela está ali nesse período de reprodução, forma uma camada espessa sobre o corpo dela. Uma camada a mais sobre o corpo. E aí os filhotes, para conseguirem sobreviver, vão comendo essa camada da mãe. Mas não mata a mãe. É como se estivesse comendo uma pele a mais que se formou no corpo deste animal. Tá? Então, elas são chamadas de cecílias ou cobras cegas, elas não enxergam, elas vão, assim, como lembra planária, elas vão pelo grau de luminosidade, elas são bem simples, porém, reprodução igual, externa, circulação também em 3 átrios, respiração pela pele e por pulmões, como todos os anfíbios.
A reprodução dela também é externa, tá, Gabi? Ela lança o material genético onde ela está, tudo bem? Também é externa. O Lucas falou, professor, aqui tem bastante inseto, consequentemente, bastante sapos. E eu já vi muitas vezes eles esticarem a língua. Ah, foi bom você falar isso, vou mostrar a imagem, tá vendo? Eu esqueci. É isso mesmo, Lucas. Quer ver a imagem do sapo fazendo isso? A propulsão, ó, da língua. Eles possuem uma rapidez com essa língua, que, ó, sai e muito rápido, em segundos, enrola o animal. E essa língua dele, ela tem como se fosse uma cola, é um muco da glândula paratóide do sapo, que faz com que ele faça assim, ele enrola a língua e traz o inseto. É isso mesmo. É muito rápido esse movimento, é muito rápido esse movimento de esticar a língua e voltar para a boca. Certo? O que, Pedro? A Pro não lembra. O Beelzebufo? O Beelzebufo, que é o sapo pré-histórico, comia dinossauros pequenos. Ó, é o seguinte. Os nossos anfíbios ancestrais, é assim, eles tinham uma diversidade de alimentos, porque não tinha, o que que fala? Não existia essa biodiversidade. Então, se você for pesquisar um pouquinho de anfíbios ancestrais, vocês vão ver que eles comiam até carniça. Eles eram saprófagos, Alan, porque não tinha essa demanda, essa proposta, essa quantidade de alimentos disponíveis no ecossistema daquela época. Então, até saprófago estes anfíbios eram. Posso sim. Ai, Pedro, eu esqueci também. O Pedro está falando que eu pedi para lembrar de uma coisa que eu ia falar. Não era da bexiga natatória? Eu acho que eu já falei do peixe do meu lago. Era da bexiga natatória Você na aula falou isso passada. ontem. Você falou? Eu falei da bexiga natatória, eu acho que era isso, Pedro, que a Pro pediu para lembrar que eu queria falar com vocês da bexiga natatória, é isso, certo? Eu não lembro de outra coisa. A Gabi pediu para ver o sapo bufo-bufo. Vamos ver se eu encontro o sapo bufo-bufo aqui. É o nosso sapo cururu aqui. O sapo... Pro, você consegue mostrar ele inchando? Então, vamos ver sapo bufo-bufo inflando. Ah, uma vez eu achei ele bem inflado. Aqui, não, aqui é a cópula. Cadê o sapo bufo-bufo inflando? Olha lá, sapo cururu. Aqui ele está inflado, ó. Olha o tamanho, ó. Ele infla, mas tem uma foto que eu peguei uma vez que ele estava até com as patas mais levantadas, assim. Ele vai aumentando o seu tamanho para ele poder espantar o predador. É o nosso sapo do nosso bioma aqui brasileiro, certo? É o sapo bufo-bufo. Tudo bem? Pro, Oi. você passou por uma imagem que tinha até as patas levantadas? Ixi, eu não ouvi. Fala de novo. Você passou por uma foto que tinha o sapo com as patas levantadas. Ah, eu passei? Depois eu volto. Pro, você pode mostrar? Já mostrei, né? Ah, era isso, né, Pedro? Era sobre a bexiga natatória. Isso mesmo, era da aula passada. Tudo bem? Pessoal, então nós já falamos aí sobre os anuros, sobre os ápodes. Agora nós vamos falar sobre os urodelos. Na verdade, eu vou mais mostrar a imagem, porque os urodelos, eles possuem todas as características que nós falamos até agora dos anfíbios, tá? Os tritões, eles não são tão conhecidos como as salamandras. Os tritões, por possuir um processo de camuflagem, ele se camufla muito, e ele também tem hábito noturno, não é muito comum encontrar o tritão. Mas ele e a salamandra, eles são de gêneros, eles são de espécies diferentes, mas do mesmo gênero, eles possuem características muito semelhantes. O Lucas falou, nossa, professora, pesquisei sobre o tal sapo pré-histórico e comparado ao de hoje, ele é bem grandinho. Para ele se alimentar de pedaços de dinossauro, né? E assim, se você pesquisar, muda tudo. Até dos peixes. Os peixes, os ancestrais, lembra que a Pro comentou com vocês? Não tinha mandíbula, eles eram agnatos. Então, possuem características anatômicas bem diferentes dos peixes agora. Os anfíbios também, eles não possuíam essa propulsão nem da língua, nem das patas. Eles andavam mais normal, sem pular, né? Era característica dos anfíbios, dos ancestrais.
Certo, pessoal? Por que a gente não foca muito nessa parte pré-histórica? Porque não se cobra muito, é mais para curiosidade. Não se cobra muito em nenhum tipo de prova classificatória, não se fala muito da parte da ancestralidade destes animais, certo? Pro, posso falar uma curiosidade rapidinho? Pode sim. Eu tava vendo na internet sobre os sapos, né? Aí eu vi um sapo, que acho que é sapo preto da chuva. Ele é muito estranho, Pro. Sabe o que é da chuva? Sapo preto da chuva, eu acho que é assim que fala. Que é o nome dele. Ele é muito feio. Então, o que acontece? Vocês vão perceber que peixes, anfíbios e répteis têm muitas espécies. E espécies que, assim, estão sendo catalogadas. Não se conhece tudo, é muito difícil. Quando se fala do reino animalia, eu acho até interessante quando vocês vão trazendo informações e tudo, porque não tem como conhecer tudo, a não ser que você seja um zoólogo que está o tempo todo buscando a taxonomia de um tipo, de um grupo. Por exemplo, eu vou estudar zoologia. Ah, meu foco é réptil, são os répteis. Então, eu sei tudo sobre répteis e ainda estou buscando. É muito, gente. O reino animalia é muito extenso, não dá para conhecer tudo, certo? E aí, cada vez a gente vai pesquisando e vai descobrindo novas espécies e assim por diante. Então, olha lá o Lucas. Ó. Professora, você sabe se o Dunkleosteus já existiu? Meu filho, o que é isso? Dunkleosteus. Deve ser Pokémon isso aí, né, não? O que é esse Dunkleosteus? Quer ver que é Pokémon? É um peixe pré-histórico, professor. Ah, então. Vocês sabem que eles usam muito esses nomes para esses animes, né? Então, eu não sei, viu? Não sei te falar. Não sei. Encerramos anfíbios. Vocês viram que os anfíbios, eles possuem menos classes e, além de tudo, características muito simples, né? Diferente dos peixes que possuem todas aquelas características para a natação. Então, nós já vimos toda essa parte. Quero saber se vocês têm alguma dúvida em relação aos anfíbios ou se nós podemos tocar o barco aí. Tranquilo? Tudo certo? Sim. Falem agora ou calem-se para sempre. Tranquilo? Bom, eu vou deixar a tarefa registradinha no chat para vocês, gente. E, deixa eu voltar lá que a colega falou que tem um sapo bufo-bufo que ela viu com a perna com as patas. Cadê? Aqui, ó, essa daqui, né? Olha a pata dele. Olha como ele vai crescendo, gente. Ele vai como se ele fosse subindo, né? Nas suas patas. E ele vai inflando para assustar a presa. Pro, pesquisa aí rapidinho. Olha o tamanho do sapo pré-histórico debaixo da imagem. Cadê? Deixa-me ver. Pro, olha debaixo da imagem. Gente, olha a glândula paratóide aqui, ó. A Pro não mostrou. Essa glândulazinha que fica muito próximo aqui, ó, da região, fica entre a narina e a região da boca, essa glândula paratóide, ela que libera a toxina, certo? Aqui que acontece a liberação da toxina que escorre pelo corpo do animal. Tudo bem? Tá, agora... Teve alguém que falou e a Pro eu não prestei atenção. Por gentileza, fale novamente. Eu ia falar para você pesquisar rapidinho o sapo preto da chuva lá. Mas Só um minutinho. Deixa eu só colocar a lição, pessoal. Ó, são os exercícios da página 168, certo? Exercícios, página 168. Anotem, por favor. Exercícios, página 168. Qual que você falou, Dani? Sapo preto? Não foi a Dani, Pro, foi a Maria Eduarda. Maria Eduarda, sapo preto? Da chuva. Da chuva. Nossa, isso é um nome vulgar, com certeza. Olha, pense num sapinho exótico, né? Para não falar feio, né? Vou mostrar para vocês. Ele é muito feio. Ele é um sapinho exótico, esse sapo aqui. Olha lá.
Nossa, esse sapo preto aqui, depois eu vou ler sobre ele. Ele não tem característica nenhuma de anfíbio, né? Não parece. Olha que sapo estranho. Como que você descobriu esse sapo, Maria Eduarda? Sapo feio, professora, tadinho. Olha, ele é bem exótico, né? Não parece um Pequenininho. sapo, não. Não parece, mas ó, vamos olhar as patas posteriores dele. São patas curtas, né? Mas em relação ao tamanho dele também muda isso. Nossa, mas é um sapinho bem exótico, né? Bem bonitinho, né? Eu achei Ah, tá, Dani, achei que era você. Tudo bem? sapo- Oi, Maria Eduarda, pode falar. Quando eu tava pesquisando sobre o sapo cururu inflado lá, eu fui passando para baixo e eu achei uma espécie dele, aí eu entrei, aí eu pesquisei e achei interessante. Aí eu vi que ele era muito feio. Então, tem muitos. Eu acredito que até nos invertebrados tem mais curiosidades que nos vertebrados. Uma vez nós fizemos uma linha de tempo de toda essa taxonomia, desde os poríferos até os mamíferos. Nossa, se descobre muita coisa, né? Principalmente dessas mudanças que acontecem no próprio grupo. Na aula que vem, quando eu começar répteis, vocês vão perceber que no grupo dos répteis acontecem mudanças evolutivas no próprio grupo. Isso aconteceu também no grupo dos mamíferos. Olha quantas mudanças evolutivas vão acontecendo entre várias espécies. Nós somos os únicos seres pensantes, não com instinto, mas pensante. Isso é dentro do grupo dos mamíferos, né? Então, isso acontece bastante, esse caráter evolutivo aí, que vai modificando a espécie ao longo do tempo, certo? Sapo de vidro, Carol. Ó, Carol com mais um aí. Sapo de vidro, eu nunca ouvi falar também, não. Vamos ver rapidinho? Vamos lá no sapo de vidro, Tchau, que a Carol... Pro. Tchau, deixa eu só ver esse sapo de vidro, rapidinho aqui. A Carol pediu, olha lá. Que bonito. Ah, isso daqui não é sapo não, né? Isso lembra, olha a ventosa, lembra muito uma perereca. Pro, a gente não tá vendo. Certo? Lembra muito uma perereca esse Pro, sapo. você colocou a Marisa como anfitriã, você não tá compartilhando nada. Ah, pra gente. agora não dá mais. Na próxima aula a gente vê. Tá bom, gente? Você quer que eu te devolvo? Não, deixa. A próxima aula eu mostro, Marisa. Me lembrem, Tá bom. hein, pessoal? Tá. Gente, Obrigada. beijos, Tchau, Pro. bom feriado, tudo de bom. Tchau, Marisa. Até daqui a pouco.